Olá, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao Conexão Raj Flow. Eu sou o Adam. E hoje a gente vai entrar em um ponto que muda completamente a forma como você entende o seu próprio corpo. Hoje a gente vai falar sobre sistema nervoso, mas não do jeito que você costuma ouvir, não como teoria, não como conceito distante, não como algo que parece importante, mas abstrato. Hoje a gente vai falar do sistema nervoso como aquilo que governa silenciosamente tudo o que você vive na intimidade. Porque antes de existir desejo, antes de existir excitação, antes de existir prazer, antes de existir entrega, existe um estado nervoso. E se você nunca ouviu isso desse jeito, eu quero que você preste muita atenção agora. O corpo não responde ao estímulo. O corpo responde ao estado em que o estímulo acontece. Isso muda tudo. Duas pessoas podem receber o mesmo toque, a mesma intensidade, o mesmo ritmo, a mesma situação, e terem experiências completamente diferentes. Uma relaxa, a outra trava. Uma se abre, a outra acelera. Uma sustenta. A outra perde o corpo. E isso não acontece por personalidade. Não acontece por bloqueio emocional genérico. Não acontece porque alguém não sabe se entregar. Acontece porque o sistema nervoso está em estados diferentes. O método Raj parte de um princípio fundamental. O sistema nervoso não é um detalhe da sexualidade. Ele é o centro organizador da experiência. E aqui entra uma das maiores confusões do mundo moderno. As pessoas acham que o corpo entra em prazer porque quer, mas o corpo só entra em prazer quando se sente seguro. E segurança para o sistema nervoso não é uma ideia bonita. É um estado fisiológico mensurável. Respiração, tônus muscular, ritmo interno, capacidade de permanecer. Quando o sistema nervoso está em alerta, o corpo até pode sentir estímulo, mas não consegue sustentar a experiência. E isso explica algo que muita gente vive e quase ninguém sabe explicar. Eu até começo bem, mas depois perco. Eu sinto prazer, mas fico ansiosa. Meu corpo acelera demais. Eu travo quando começa a ficar intenso. Eu desconecto do nada. Nada disso é do nada. O sistema nervoso entra em defesa quando a intensidade ultrapassa a capacidade de organização interna. E aqui o Raj rompe com mais uma ideia equivocada. Defesa não é fraqueza. Defesa é inteligência adaptativa. O corpo aprendeu em algum momento da vida que certas intensidades não eram seguras. E ele não esquece isso porque você quer. Ele só reorganiza isso quando aprende um novo caminho fisiológico. O método Raj não tenta convencer o sistema nervoso. Ele educa o sistema nervoso. E educação corporal não acontece por explicação mental. Ela acontece por experiência regulada. Por isso o Raj trabalha tanto com ritmo, tempo, pausa, continuidade, previsibilidade. Porque o sistema nervoso aprende por repetição segura. Quando você vive uma experiência onde o ritmo é respeitado, a intensidade não ultrapassa o limite. O corpo consegue permanecer presente, não há ruptura. O sistema nervoso registra, isso é possível. E na próxima vez ele reage diferente. Isso é desenvolvimento, isso é treino, isso é neuroplasticidade aplicada ao corpo real. O problema é que o mundo ensinou as pessoas a fazer exatamente o oposto. Forçar, acelerar, intensificar, buscar pico, buscar clímax. E o sistema nervoso, diante disso, faz o que sabe fazer melhor. Protege. O Raj ensina algo que parece simples, mas é revolucionário. Antes de aumentar o prazer, é preciso aumentar a capacidade de sustentação. Porque prazer que ultrapassa a capacidade do sistema vira ameaça. E o corpo nunca se entrega a essa ameaça. Outro ponto fundamental que quase ninguém explica. Excitação não é prazer. Excitação é ativação. E ativação sem regulação vira ansiedade. O método Raj ensina a diferenciar sensação, excitação, prazer, sobrecarga. Porque quando tudo isso se mistura, o corpo se perde. E quando o corpo se perde, o sistema nervoso assume o controle. Aí vem o travamento, a fuga, a desconexão, o colapso. O Raj não trata isso como erro. Trata como informação. Cada resposta do corpo revela o estado do sistema. E quando você aprende a ler isso, algo muito poderoso acontece. Você para de brigar com o corpo. Você começa a escutar.
E escutar o corpo não é romantizar sensação, é reconhecer sinais. Respiração encurtando, tônus aumentando, movimento ficando automático, atenção se dispersando. Tudo isso acontece antes da ruptura. O método Raj ensina a intervir antes. Não para cortar prazer, mas para sustentar. E aqui está uma das frases mais importantes de todo o projeto Raj. Sustentar é mais importante do que intensificar, porque quem sustenta pode aprofundar. Quem não sustenta, sempre perde. O episódio de hoje existe para te mostrar algo essencial. O seu corpo não está quebrado. Ele está respondendo exatamente como aprendeu a responder. E se ele aprendeu, ele pode reaprender. Nos próximos episódios, a gente vai entrar ainda mais fundo. Como o toque conversa com o sistema nervoso, como a respiração organiza estados, como o ritmo cria segurança, como o corpo sai do alerta. Mas hoje, o mais importante era isso: te mostrar que nada do que você vive acontece sem lógica. Existe uma lógica corporal. Existe uma lógica nervosa. Existe um caminho. E o método Raj existe para tornar esse caminho claro. Eu sou o Adam. Este foi o terceiro episódio do Conexão Raj Flow. Obrigado por seguir aqui. Porque a partir daqui o corpo começa a ser compreendido, não como problema, mas como sistema inteligente que pode ser educado.